Isso, vamos fazendo os ajustes finais, as pessoas vão entrando. A Gabi está tentando colocar na TV lá na frente. Já está gravando? Tá. Aí bota lá no celular. Me empresta uma, vou ficar aqui, Bê. Vai não lá, não tinha não? Tá ligado já. Me empresta um celular pra ficar aqui. Ou o seu da Gabi. Não, liga não. Se precisar eu ligo na hora. Só ligo na hora. Deixa. Em instantes estaremos começando aí, dando início. Enquanto isso você vai se ajustando, vai preparando aí tudinho. Hoje é um dia especial, onde comemoramos, né, a nossa libertação, comemoramos a Páscoa. Glória a Deus. Queridos, graça e paz para todos, né? Já são 10 horas, estamos dando início à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, onde hoje começaremos aí a estudar o livro de Filipenses e quero dar a todos desde já um feliz domingo de Páscoa, que possamos hoje pensar e repensar, né, o que esse dia significou e significa para nós hoje como cristãos, uma data muito importante, né? E queria começar orando, né? Já tem algumas pessoas nos assistindo, queria começar orando com você,
Queria que você fechasse seus olhos, começasse a dar bom dia, Espírito Santo. Então, vamos estar orando, né? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai celeste, Deus todo-poderoso. Aqui estamos, Senhor, nesse dia para te agradecer, te bendizer, dizer que só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo nosso deitar, o nosso levantar. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com nós. Obrigado, Senhor, pela sua bênção, a sua graça, a sua paz, a sua assistência, Senhor, que nunca nos faltou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. O Senhor nos resgatou, né, Senhor, do pecado, Senhor, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Senhor, desde já eu quero entregar a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão nos assistindo, cada lar agora representado, né, Senhor? Eu quero entregar nas tuas mãos e venho te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã, venha inundar, Senhor, cada uma dessas casas, cada um desses lares, Senhor, que estão conosco agora nesta hora, porque a tua palavra diz, Senhor, onde tem dois ou mais, dois ou três, dois ou mais reunidos, tu se faz presente. E eu creio que o Senhor se faz presente hoje aqui na minha casa e na casa dos meus irmãos. Por isso, desde já, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. E fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar início. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Né? Já tem uma galera aí com a gente aí já. Vamos começar. A partir do capítulo 1, Filipenses capítulo 1, devido a algumas pessoas, né, estarem entrando. Então, se você está conosco aí, dá o seu legalzinho aí. Ontem começamos aí a estar se inscrevendo no YouTube. Peço a você que está nos assistindo que divulgue, né, para a gente poder também passar aí direto pelo YouTube, fica melhor, dá para a gente ver nas televisões smarts. Então o YouTube seria o melhor, mas tem que ter 1000 inscritos. Estamos pertinho. Em menos de 24 horas já temos 50 inscritos, falta só 950. Se eu divulgar e você divulgar, nós chegaremos aos 1000 aí rapidinho. Molinho. Em 20 dias, menos de 20 dias a gente já chegou aí aos 1000. Né? Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Estamos aí no Facebook, no Instagram, né? Então nos acompanhe e vamos estar, se bota a sua pergunta aí, tá conosco aí a Cleonice, Glorinha, Antônio Carlos, Marcelo Jorge, Fabiana, Eliane. Então vamos lá, vamos começar, queridos. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, né? Começa assim: Paulo e Timóteo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Eu quero já começar aqui nesse primeiro versículo aqui, né? Quando ele começa, Paulo e Timóteo, servos, né? Servos são aqueles que são dependentes do seu Senhor. Nós somos servos, né? Nós temos um Senhor que nos comprou, e esse dia de hoje é um dia importante, um Senhor que nos comprou por um alto preço. E nós fomos comprados por Ele, somos servos dele hoje. Nós não temos mais opinião própria, não temos mais direito próprio, não temos mais vontade própria. Tem que ser tudo agora do nosso Senhor. Ah, pastor, mas eu discordo. Você pode concordar ou discordar. Ou Jesus Cristo é o teu Salvador e Senhor, ou Ele não tem comunhão contigo, Ele não tem nada contigo. Jesus, ele tem que ser Salvador e Senhor da nossa vida. E quando nós intitulamos Ele, quando nós convidamos Ele, quando nós recebemos Ele como Senhor, nós perdemos todos os nossos direitos, né? Todas as nossas vontades e começamos a fazer a vontade dEle. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que isso, querido, seja real na nossa vida. Né? Que nós venhamos a viver verdadeiramente a vontade de nosso Senhor. Que a gente, tudo que nós venhamos a fazer, nós venhamos a fazer como se estivéssemos fazendo para o nosso Senhor.
tentando sempre alegrar ele, tentando sempre a alegria dele está em primeiro lugar, né? Nós somos livres porque ele nos libertou, porque ele nos tornou livre, mas ele continua sendo nosso Senhor e Salvador, né? Muitos querem apenas o Salvador, mas é algo que está junto no pacote, não tem como separar isso, né? Senhor e Salvador, amém? Então, vem comigo aí, não sei o que houve aqui, que você está ouvindo bem, está vendo bem a imagem aí, né? Como é que você está vendo aí? Fala comigo, né? Tá legal, o som tá bom, né? José Luiz também está aí com a gente, está assistindo. Então, qualquer pergunta, qualquer dificuldade aí, você coloca aqui, tá bom? Legal? Vamos lá, então continuando aí. Versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, lá no início falou que nós éramos servos e aqui diz que Ele é o nosso Senhor. Agradeça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Agradeça ao meu Deus. Paulo está falando que todas as vezes que ele lembra de vós, de nós, né? Na época do pessoal lá, dos irmãos dele lá, e hoje eu quero trazer isso para os nossos dias. Eu agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vós, né? Isso aí é algo muito importante, esse amor que nós temos uns pelos outros, e eu como líder, né, como ministro, como pastor, né, da maioria que nos assiste aqui, toda vez que lembro de cada um, eu agradeço a Deus. Algo que foi predominante, que foi marcante na minha vida aí, né, foi essa memória que o Senhor me trouxe, né, no ano aí de 2018, final de 2018 e até o meado de 2019 foi um ano muito difícil para mim e para muitos, né? E uma das coisas que fez com que eu permanecesse com vocês foi esse amor que eu tenho por vocês. O Espírito Santo me trouxe à memória esse amor, né? Me trouxe à memória o rebanho a qual Ele tinha entregue em minhas mãos, a qual eu não poderia abandonar, a qual eu não poderia largar, a qual eu não poderia virar as costas. Eu entendo o que Paulo está falando aqui. Mais à frente nós vamos falar disso mais novamente. Isso é algo que, assim, foi o divisor de águas para eu estar aqui com vocês nessa manhã. Amém? Volta aí comigo, né? O William está aí com a gente também, Ana Clara, Janaína. Vamos lá, tudo ok, né? A Fabi voltou aqui, tudo ok. A nossa líder aí da comunicação aí. Estou sem som, mas alguém... Sem som? Tem mais alguém sem som aí? Só o William que está sem som por enquanto aqui. Se tiver, fala aí que a gente tenta aqui consertar aqui. Versículo 4. Sempre em cada oração minha por vós, fazendo súplicas com alegria. Então, sempre em cada oração minha, sempre fazendo oração, e oração insistente, mas com alegria. A nossa oração tem que ser com alegria, né? Eu tenho que orar pelo meu irmão com alegria. Nós estamos orando aí. Se você não tomou conhecimento, eu coloquei apenas no grupo da intercessão, né? Os pedidos de oração eu coloco no grupo da intercessão. E se você tem algum pedido também, aprenda isso aí, coloca no grupo de nossa intercessão. Estamos orando pelo pastor Davi, né, e a sua família. O pastor Davi está internado lá no hospital de Acari, que é o hospital referência, né, do Covid-19 aí. A suspeita dele é grande, ele já faz parte, se eu não me engano, do grupo de risco, aí está acima de 60 anos, e ele está internado, está entubado. Nós estamos orando pelo pastor Davi, né? Ele era de Irajá, está hoje congregando no projeto Vida Nova do Recreio. Então esteja orando por ele aí, pela sua esposa, pela sua família, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Sendo versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, o 4. Sempre em cada oração minha por vós, fazendo oração insistente com alegria pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, assim, a gente ora para que todos, né, venham cooperar, né, para que o Evangelho, querido, seja disseminado, o Evangelho seja espalhado, né, para que a gente venha
dar um bom testemunho, para que a gente não venha envergonhar o Evangelho. É tão triste quando a gente ouve, né, alguns comentários ou algumas palavras que o irmão A, o irmão B deixou uma má impressão, deixou um mau testemunho, deixou um cheiro desagradável, mas que a gente venha, né, orar uns pelos outros para a gente espalhar o bom perfume de Cristo. Que por onde nós passarmos, nós possamos deixar um bom perfume, podemos deixar uma boa... venha medir as nossas palavras antes de lançar, né? Porque depois que ela sai para colocar para dentro, não volta tudo, não volta 100% mais. Então que a gente possa estar atento aí, que a gente possa estar divulgando, espalhando, disseminando o Evangelho, né? É o que Paulo está falando aqui, ó, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Versículo 6, sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou, que inicia sua vida em minha vida, em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Então, aquele, tem até um louvor, né? Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Então, que a gente tenha isso em mente, que aquele que começou a boa obra, Jesus Cristo, ele vai concluir ela, porque ele é fiel, ele vai realizar ela até o dia de Jesus voltar. Permaneça firme, querido. Não se deixe se levar por palavras vãs, por discursos vãos, né? Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento, né? A internet, ó, ela é algo tremendo, né? Que nos proporciona a gente ir a vários lugares e levar o Evangelho a várias pessoas, mas também ela traz muita coisa ruim. Então que a gente possa examinar tudo e reter e ficar apenas com o que é bom, né? Eu procuro, às vezes eu erro, às vezes eu falho, como qualquer um de nós, mas eu procuro o tempo todo não colocar nada, né, na internet, seja no Zap, seja no Face, seja no Instagram, né, nada que possa desabonar. Eu prefiro colocar a palavra que eu estou lendo. Você deve ter acompanhado essa semana aí, né? Eu li o livro de Esdras, Neemias, estou lendo Jó, li ontem Filipenses novamente, estou lendo Filipenses também junto, que estou dando aula. Então eu procuro colocar, de repente eu sou chato, de repente, se eu sou chato você bota aí, tá? Mas eu vou continuar sendo chato. Eu procuro colocar a palavra, aquilo que me chama a atenção, aquela palavra que eu vejo que acende uma luz, que vai edificar vidas, eu vou lançando. E eu creio que uma hora eu acerto no coração. Uma hora ela entra e uma hora ela traz vida, né? E comentários, eu prefiro ficar somente com o comentário da palavra. Então, porque às vezes nós falamos coisas que desagradam, às vezes nós julgamos, e isso não é bom. A gente vai falar sobre isso aqui também, faz parte aqui do assunto, né? Tá conosco aí o Marcos aí também, ó, Dona Inês, Ana Clara Sesquim, né? Legal. Vamos lá. Versículo 6, sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo pensar isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós foste participantes da minha graça, porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Que saudade, né, querido? E eu creio que não é só minha, vocês também, creio que todos nós estamos com saudade de estarmos juntos novamente, de estarmos em comunhão novamente. Eu não sei se todos assistiram ontem, né, a live do pastor Fernandinho, né? Começou às 10 horas, que foi até 1h34, mais de 3 horas e meia, ele ministrando louvores, né? Teve acho que umas 5 orações, umas 3 palavras curtas. Ele e a sua equipe, a sua esposa e a sua equipe que estava ali, os músicos, às 3 horas e meia de duração, em pé, tocando, cantando, com alegria, que unção, que coisa maravilhosa. Parecíamos que estávamos ali pessoalmente, assim, algo que eu acho tremendo no pastor Fernandinho,
Queridos, ele não muda, a voz é a mesma, ele cantou 3 horas, a voz é a mesma. Como Deus usa ele poderosamente. E os seus louvores, se não for 100%, 90%, tudo inspirado em cima da palavra. Tudo Bíblia. Né? E assim, é algo tremendo. Louvores novos que ele lançou ontem, que eu nunca tinha ouvido, mas que parece que você já conhece, parece que já está dentro de você. Né? Porque a gente lê a palavra e você vai... Algo muito tremendo. Se você não assistiu, depois assista. Algo muito tremendo. Eu fiquei impactado. Né? Assisti até o final, até ele dar a bênção apostólica. Né? Não quis sair antes. Ficou eu e a pastora assistindo. Colocamos aí um montão de fotos, né? Dos louvores, do evento de ontem. Algo muito tremendo. Né? Milhares de pessoas assistindo. Isso muito legal. Eu vejo que ainda tem muitos ainda que gostam de boa música, gostam de uma boa palavra, que gostam de assistir a algo que edifica. Tremendo. Ó. Palavras simples que foram lançadas, que foram pregadas ontem, mas edificantes. Que a gente seja assim também. Esse bom perfume que edifica, né? que traz vida, renovou. Que saudade que me deu, como nós lemos aqui, de nós estarmos na igreja louvando juntos. Do Ministério de Música estar ali completo, louvando, né? Cantando cada louvor. Queridos, cada louvor eu entro no louvor. Não fico escolhendo esse é bom, esse é ruim, esse eu gosto, esse eu não gosto. Porque o louvor não é para mim, o louvor é para o Senhor. Então que saudade que me deu ontem, né? Que tem me dado esses dias. Quando, por exemplo, hoje à noite, né, eu estarei lá na igreja, gravando, pregando e gravando aí para vocês. Que saudade que me dá de ver aquelas cadeiras, né, ali ocupadas por cada um de vocês, de ver o ministério de música ali em cima cantando, né, tocando, né, de ver aquela esfera, né, o Espírito Santo se movendo no nosso meio. Que saudade que nos dá. E ele fala aqui, porque Deus é minha testemunha da grande, versículo 8, Filipenses 1, versículo 8, porque Deus é minha testemunha da grande saudade que tenho de todos vós, em entraável afeição de Jesus Cristo. E isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo julgamento. Quero que você preste atenção nisso aqui. Ó. Aqui é algo muito importante. Alceí está aí com a gente também, Cristiane. É muito bom, já está em mais de 2 milhões de acessos. Aí, ó, nossa live de hoje aí da manhã da Escola Bíblica já está em mais de 2 milhões de acessos aí, ó. Cristiane colocou aqui, glória a Deus, ó. Versículo 9, isto eu oro, que o vosso amor aumente mais. Então eu peço que o seu amor aumente mais e mais, em conhecimento e em todo julgamento. Para quê? Versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Então eu vou voltar, para nós entendermos o que o texto está dizendo aqui. Ó. Ele volta no 8 aí, ó. Porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. 9. E isto eu oro, que o vosso amor, né, o meu amor, o teu amor, aumente mais e mais e mais e mais e mais em conhecimento e em todo julgamento. Né? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Então, que as coisas que nós venhamos a fazer, né, elas sejam aprovadas, sejam de excelência, sejam sinceras e sem ofensas. Temos que parar, queridos, de ofender um ao outro, de criticar um ao outro, de julgar um ao outro. Não é o momento, não é o tempo. Né? Eu tenho tentado o máximo, né, respeitar a opinião de cada um. Esses dias assim a gente vê que, né, cada um tem uma opinião, cada um acha uma coisa. Eu fico em casa, ou eu saio de casa, ou eu, né, obedeço ao meu presidente, que é a autoridade máxima, ou eu obedeço ao prefeito, que é a autoridade máxima aqui na minha cidade. Enfim, eu respeito a sua opinião. Né? Que a gente possa respeitar a opinião um do outro. Né? Que a gente possa ter Cristo em nós, esperança, como esperança da glória. Né? Se o irmão sai de casa, o problema é do irmão. Eu creio que todo mundo tem consciência, todo mundo tem ciência do que está acontecendo, de como está acontecendo, do que é e do que não é. Então, vamos respeitar. Se o irmão quer ir na igreja, respeita o irmão. Se o irmão não quer ir na igreja porque ele está seguindo, respeita o irmão.
gente não pode ficar lançando palavras de maldição, ficar lançando palavras ao vento, criticando, ó, o irmão foi, o irmão não foi, o irmão fez. Ó, o Fernandinho fez o show ontem, ali a live ali ontem, pelo que eu contei, tinha umas 10 pessoas, mas fora as outras que estão atrás dos bastidores. Então, querido, não é tempo da gente ficar julgando, não é tempo da gente ficar tá ofendendo ao outro, tá trazendo palavras de maldição para o outro. Então vamos rever isso aí, ó. Eu quero voltar aqui, deu um ensinamento tremendo aqui, ó. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais, versículo 10, para que sejais sinceros, sem ofensa alguma, até o dia de Cristo. E aí olha o 11, ó. Aqui a gente vai fechar esse 8, 9, 10, 11 aqui, ó. Sendo cheios de frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então a gente tem que ser cheios de fruto da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aí eu quero ler com você e quero que você volte um pouquinho, a gente vai ler outros versículos aí. Filipenses 2,15, abra comigo aí, Filipenses 2,15, né? Aleluia. Monique está deixando aqui uma palavra aqui, ó. Guilherme está assistindo. Wander de Souza, até Vandinho. Fala aí, Vandinho. Glória a Deus, seja bem-vindo. Aí, Diácono Wander aí, ó, está assistindo também, lá de Minas Gerais. Ó. Estamos chegando a outros estados aí, ó. Por isso que a Cris colocou ali que já são mais de 2 milhões aí. Ó. É um momento de transmitir o nosso amor. As pessoas estão muito fragilizadas com esse momento que estamos passando. Isso mesmo, Dona Lili, irmã Lili, aí, colaboradora Lili, Sueli Marins de Mendonça. É esse mesmo momento de nós transmitirmos amor. Né? Você abriu aí Filipenses 2,15? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para a gente ler. Diz assim, ó. Para que sejais irrepreensíveis, inofensivos, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo, ou como luzeiros, diz algumas versões. Então que a gente seja irrepreensível, que ninguém tenha nada para falar de mim e de você. Filipenses 2,15 nós estamos lendo aqui, a gente vai voltar lá, estamos estudando Filipenses 1. Tá? Então o texto aqui, corroborando, né, com o que nós lemos aqui, né, do 8 ao 11, que a gente seja cheio dos frutos do Espírito, ele vai dizer em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, ninguém tenha nada a dizer de mim, ninguém tenha nada a dizer de você, que sejais inofensivos, que sejais como filhos de Deus inculpáveis, sem culpas, né? No meio de uma nação ou de uma geração perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros. Então nós estamos no meio de uma geração ou de uma nação perversa. Isso aí não tem como a gente fugir disso. Enquanto estivermos nesse mundo, não tem como. Só quando partirmos para a glória. Mas estamos nesse mundo, vivemos no meio de uma nação, de uma geração perversa. Onde um tenta derrubar o outro, onde um tenta subir, né, sobressair mais, quando na realidade isso aí não é reino. Né? Isso aí é o maligno que jaz aqui nessa terra. Então, que a gente possa aí estar atento a essas coisas, né? A gente possa ser irrepreensível, a gente possa ser inculpáveis, né? A gente possa ser inofensivos no meio de uma geração perversa e resplandecendo como luzeiros, como luz. Que a gente possa resplandecer, né? Que a gente possa brilhar como luz, a luz de Cristo. Tudo converge, tudo volta para Cristo, né? A luz é dele, o poder é dele, a graça é dele, tudo é dele, por ele, para ele. Por ele são todas as coisas, para ele são todas as coisas. Né? Então volta comigo. Versículo 12, primeiro. Filipenses, capítulo 1. Né? Estamos já no versículo 12, você que está iniciando aí. Né? Então vamos lá. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, ó, tudo que nos acontece é para maior proveito do Evangelho. Então, que você, que eu, né, a gente venha tirar proveito de todas as coisas, no sentido espiritual aí falando, né, proveito no sentido de experiências, né, no sentido de erros que nós vimos, que nós estamos vendo, a gente não venha cometê-los. Né? Os acertos que nós estamos vendo e
e que a gente vai ver, esses sim a gente possa imitar, a gente possa copiar, a gente possa fazer igual. Então que a gente venha aproveitar todos os momentos, sejam momentos de alegria, sejam momentos de tristeza, sejam momentos fáceis ou momentos difíceis, que a gente possa tirar proveito dos momentos, das situações, não para eu me dar bem fisicamente, terrenamente, mas para que eu possa crescer espiritualmente, amadurecer. Né? Tem gente que aproveita todos os momentos para ganhar para si mesmo, né? Para tirar proveito. Não é isso que o texto está dizendo que eu estou falando, não. É você tirar proveito, como diz aqui, eu vou ler novamente. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que tudo que nos acontece, né? Esse momento aí, né? Que isso venha trazer com que o Evangelho venha crescer em nós. Como eu tenho falado aí desde que começou isso aí, né? Hoje, se nós estamos mais tempo em casa, se nós estamos mais tempo, né, dentro de casa, com a família, que a gente possa aproveitar, remir, aproveitar esse tempo. Lendo mais, orando mais, louvando mais, estando mais em comunhão com a família, mais perto, mais próximo, abraçando mais, beijando mais, dizendo mais eu te amo. E quero dizer para você nessa hora, eu te amo, tá? Vou até colocar aqui, ó. Eu te amo. Amém? Estou aqui também, ó, ligadinho com você. Amém? E dentro do versículo 12 ainda, Romanos 8, 28. Vamos lá rapidinho. Janaína também está assistindo, Janaína Ribeiro. Romanos 8, 28. Dentro do versículo 12 aí, nós vamos ler lá Romanos 8, 28. Que diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que está acontecendo agora coopera para aqueles que amam a Deus. Então, não deixe a situação mudar você. Não deixe a situação que você está vivendo, o contexto de hoje, ou desses nossos dias, aí mudar, né, a sua fé. Mas que a gente venha aproveitar essa situação, esse momento, para nós crescermos mais. Que a gente possa aí dar aí um passo para trás aí, para pegar impulso, para a gente dar um salto, em nome de Jesus. Então, voltando à carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 13, né? De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todos. Deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma paradinha. Alguém tem alguma pergunta aí? O som melhorou? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça aí que, conforme eu for lendo aqui, a gente vai... Amém. Amamos o Senhor, a toda a igreja, né? Amém. Vamos lá. Então, versículo 13. Ó. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. Né? Então, Paulo ele foi preso e isso ele tenta dizer aqui que foi de grande valia para o Evangelho. Esna Peliseu, imagino que seja a esposa de Peliseu aí, né? Glória a Deus aí pela sua vida. Tenho visto que você tem nos assistido, né? Se você não tem um lar espiritual, faça da nossa igreja o seu lar espiritual. Amém? Então, ó, Paulo está falando que as prisões dele se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os lugares. Então, eu creio que assim, às vezes algumas coisas que nos acontecem, né, faz com que o reino cresça, faz com que o evangelho cresça, faz com que a luz de Cristo brilhe mais em nós. E eu quero citar um exemplo aqui que eu vi essa semana. Estava assistindo aquela série, né? Não vou chamar de novela, vou chamar de série. O Rick e o Lázaro, né? Termina agora nessa segunda. Eu estava vendo o penúltimo capítulo, a parte de Daniel. Ele cita uma palavra muito tremenda, né? O personagem lá e que está escrito na palavra, né? A esposa dele fala com ele, né? Que ele iria ser preso porque
ele adorou a Deus, ele descumpriu um decreto da autoridade, que era que durante os 30 dias ninguém poderia adorar outro Deus, uma conspiração, uma armação, parece os nossos dias de hoje, que fizeram, e Daniel simplesmente ele falou, eu não posso negar o meu Deus, eu não posso negar tudo o que ele tem feito por mim até hoje. Eu não deixarei de adorar ao meu Senhor, eu não deixarei de orar a Ele. Ainda uma ordem expressa do nosso Rei. Antes importa eu servir ao Senhor, antes importa eu adorar somente ao meu Senhor. E eu quero ler esse texto com vocês, está em Daniel, capítulo 6, né, versículo do 1 ao 4. Vamos lá, né? Daniel 6, do 1 ao 4. Seu Walter está aí com a gente também, amém? Graças a Deus, meus queridos irmãos. Olha o que o Marcelo fala aí. Recuar só se for para pegar impulso. É isso mesmo, Marcelo. Vamos lá, Daniel 6. Daniel capítulo 6. Daniel 6. Do 1 ao 4. Olha o que diz aí, ó. Daniel 6, 1 ao 4. Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém, não encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa. Não tinha. Mas mesmo assim, querido, Daniel, eles conseguiram, aqueles outros reis e os outros príncipes, de diversas maneiras, encontrar uma falha em Daniel, um desvio de caráter em Daniel, e não encontraram, né? E aí eles pensaram, qual é a única coisa que Daniel não deixa de fazer, qual é a única coisa que nós não podemos deixar de fazer? De adorar ao nosso Deus, de prestarmos culto ao nosso Deus, somente a Ele, de clamarmos a Ele, de estarmos honrando a Ele. Isso aí nós não podemos, né? Amo o nosso presidente, nossos governantes, a Bíblia fala para a gente orar por eles, né? Mas Deus em primeiro lugar. E Daniel tinha isso no seu coração e não acharam nada que pudesse desabonar a conduta dele. Pelo contrário, eles tiveram que inventar, criar algo e conseguiram pegar ele. E Daniel, ele não foi livre, ou Deus não livrou ele da condenação. Daniel foi condenado dentro da cova dos leões, onde tinham leões ali famintos. A cova dos leões, querido. Perdão. Mesmo dentro da cova, Deus o livrou. E no outro dia, o rei Dario ficou sem comer, sem dormir. No outro dia ele vai lá, uma cena tremenda. Ele vai lá e grita: Daniel, Daniel, será que teu Deus pôde te livrar? E passa um instante, Daniel aparece e honra o rei, né? Fala: ó, grande Dario, e começa a honrar o rei e diz que Deus enviou o seu anjo lá dentro da cova, e fechou a boca dos leões. E os leões não puderam tocá-lo. E, querido, aqueles homens que planejaram, que intentaram aquilo tudo, destruir Daniel. Nessa a gente for ler, a gente vai ver que eles foram jogados dentro da cova dos leões. E o texto vai dizer que antes dele tocarem ao chão, os leões pegaram ele no alto. Daniel passou uma noite inteira lá e não foi tocado. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele vela pela sua palavra. Deus é fiel. Creia que Deus está te livrando. Passar por isso. Creia que, ainda que venha momentos piores, que a Bíblia fala que vai vir momentos piores, que isso aí é o início, é o princípio,
Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cara de coitado não, nosso Jesus ressuscitou, ele reina, está à destra de Deus Pai. Então vamos lá, versículo 14, ó. E aí do 14 ao 18 a gente vai ler, depois a gente vai ler um texto aí paralelo, que diz assim, 14, Filipenses 1,14. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, olha aí, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Então que a gente possa passar isso, né? Que você possa olhar para mim, né, hoje, nesses dias hoje, e ver algo que está te impulsionando, que está te levantando, que está te jogando para frente, para cima. Que nós possamos, querido, fazer com que as pessoas olhem para nós através de Jesus Cristo e elas se sintam desafiadas a estar rompendo, rompendo barreiras, possam ver a nossa fé e querer. Porque Paulo ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Que as pessoas possam desejar nos imitar como nós imitamos a Jesus Cristo. E Paulo vai falar isso aqui, ó, que as prisões não puderam deter, pelo contrário, as prisões fez com que o evangelho expandisse no palácio e por todos os lugares. E quantos hoje não estão em prisões? A gente possa refletir nessa carta aos Filipenses aqui, ó. E ele continua, versículo 15. Né? Alguns de fato até pregam a Cristo por inveja e por disputa, por porfia, e outros também de boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenção, por disputa, por briga. Sentar aflição às minhas prisões. Paulo está falando, ó, alguns estão pregando a Cristo, né, com contenção, com briga, com disputa, pensando que estão acrescentando aflição nas minhas prisões. Mas olha o 17, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me alegro, nisto me regozijo, e me alegrarei, e me regozijarei mais ainda. Então, se estão pregando a Cristo, falsidade, por briga, por disputa, para ver quem é maior, quem não, o importante é que o nome de Jesus está sendo pregado, está sendo expandido, está avançando, o reino está crescendo. Paulo está falando, ó, estou nem aí, liberta, as pessoas estarem sendo alcançadas. Vamos parar com esse negócio. A nossa igreja, o Projeto Vida Nova de Cabo Frio, não é a melhor igreja do mundo. Né? E assim, não tem igreja perfeita nessa terra. Porque nós temos a semente, a raiz. No Instagram está normal. Está normal o Instagram? Então, mas voltou aí o Facebook? Amém. Voltou aí. Me perdoe aí a falha aí. Né? A gente está tentando a cada dia aperfeiçoar. Denilson Quintino está aí conosco também. Então volta aí comigo aí. Versículo do 14 ao 18 nós acabamos de ler e eu quero ler um texto contigo aqui que está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Então abra comigo aí 1 Coríntios. Vou colocar aqui, ó. 1 Coríntios. Capítulo 3. Do 1-11. Coríntios 3, 1-11. Vamos lá? Acho que normalizou aí novamente. Né? 3 do 1-11 vai dizer assim: porque quem conheceu a... Volta. Eu falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não foste capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, havendo entre vós contendas,
havendo entre vós divisões, não sois carnais e andais como os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem. Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá sua própria recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus. Olha os colaboradores aí. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação, e o outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento, como se edifica sobre ele, porque nenhum homem pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Cristo. E ninguém pode colocar um outro fundamento, um outro alicerce, ou construir uma outra edificação em cima do fundamento que é Cristo. Nosso manual, nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Temos vários outros livros, poderia pegar alguns que estão aqui próximo aqui, mas temos vários outros livros que são bons, que edificam, que são teólogos que estudaram, pessoas que estudaram bastante. Mas nenhum deles pode substituir a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Eu quero morrer pregando a Bíblia. Eu quero morrer ensinando o que está escrito. Aqui, né, eu tenho certeza que eu não que você também possa se agarrar à palavra de Deus. Eu leio durante o ano vários livros. Em paralelo à Bíblia aí, né? Lendo a Bíblia e leio alguns outros livros. Mas não podemos trocar, né, a Bíblia por nenhum outro livro. Que você possa estar aqui, a sua fonte é essa aqui. Você pode até beber um copo d'água ali, outro copo d'água ali, mas a fonte é essa aqui, que jorra do trono de Deus, que foi nos deixada, que foi nos confiada. Amém? Então volta comigo aí. A Filipenses, né? Capítulo 1. E vamos para o versículo 19. Porque sei disto, que me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, olha aí, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Repita comigo isso aí. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quanta gente com medo de morrer do coronavírus. Quantos? Milhares e milhares, bilhões de pessoas em todo o mundo. Mas se o texto diz aqui, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, não podemos ter medo de morrer, querido. Não podemos ter medo de morrer de nada. Romanos capítulo 14, versículo 6 ao 13. Um texto para corroborar com esse aqui. Romanos 14, vou botar aqui. Arídio, seja bem-vindo, Arídio. Romanos 14, versículo do 6 ao 13. Você já achou? Deixa eu buscar aqui. Estou tentando facilitar ao máximo, né? Romanos 14, 6 ao 13.
vai dizer assim, ó, aquele que distingue o dia para o Senhor distingue, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de vós, ou melhor, porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum homem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isto morreu e renasceu e reviveu, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu despreza teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo. Portanto, nos julguemos mais, ou melhor, portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Mas antes decidi isto, em não pordeis tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Então, esse texto aqui vem corroborar com aquele lá. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu, Jean, darei conta de mim mesmo. Mas eu, como pastor, Jean, como ministro, que Deus me chamou, e eu estou cumprindo esse chamado, eu darei conta da igreja. Mas cada um dará conta de si. Então você vai dar conta somente de você. Então que o nosso proceder seja exemplar. Que você possa, ainda que a gente venha errar, isso aí faz parte. Mas que a gente possa estar tentando. Nesse processo que eu falei lá, né, de conversão, regeneração, aí vem o segundo processo que é o de santificação, até o processo da glorificação. Esse processo que está no meio de santificação, a gente possa cuidar de nós. Parar de ser pedra de tropeço, parar de ser falar dos outros, né? De apontar o erro dos outros, de dizer que o que o outro está fazendo é certo, que o outro está fazendo errado, porque eu faço assim, o irmão faz assado. Cada um dará conta de si mesmo. Aquele que come, glória a Deus porque come. Aquele que não come, glória a Deus porque não come. E venhamos a continuar a nossa caminhada, o processo de santificação. Amém? Amém. Na Luane está com a gente aí também, glória a Deus. Volta aí comigo aí. Versículo 22, Filipenses capítulo 1, versículo 22. Diz assim: mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, né? Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. Tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e alegria da fé, para que a vossa alegria seja mais abundante, seja completa, por minha nova ida a vós. Olha o que Paulo está falando aqui. Vou voltar novamente ao versículo 22. Mas se vivo na carne, isto é fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Olha o 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, tendo desejo de ir ao encontro de Cristo. E estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo tinha isso em mente, nós temos que ter isso também. O desejo de partir, de estar com Cristo é muito melhor do que isso que nós estamos vivendo aqui. Mas eu não posso adiantar isso. Né? Estudamos aí o livro de Coríntios, estudamos aí o livro de Gálatas, o livro de Efésios, a qual nós falamos por diversas vezes, né? Dos frutos do Espírito e dos frutos da carne, falamos muito mais, que vai se falar muito mais, para nos alertar, né? Onde lascívia, onde adultério, onde fornicação, onde mentira, né? Poderia enumerar vários aqui. Isso nos separa do amor de Deus e isso nos leva para o inferno.
Então que a gente venha ter cuidado, que a gente venha se preservar. Né? De Deus, querido, ninguém esconde nada. Então se você está cometendo alguma prática que o Espírito Santo fala, você sabe, eu sei, eu estou errado, o Espírito Santo fala conosco, acende a luzinha. Primeiro acende a luzinha amarela, ela fica piscando e você já começa a ficar, e depois acende a vermelha. Então que a gente venha ter a consciência. O morrer é ganho. Pô, eu queria muito estar com Cristo já, vendo, participando daquele banquete, naquela glória, sem dor, sem sofrimento, sem conta para pagar. Mas eu não posso antecipar isso. Mas você não pode antecipar isso. Judas antecipou. E eu creio que foi para o inferno. Foi para o inferno. Então nós temos um Senhor. Nós não mandamos mais na nossa vida. É Ele que manda. Então eu não posso tomar a decisão de tirar a minha vida. Porque se eu fizer isso, eu estou indo contra o meu Senhor. E eu serei condenado. Que isso nunca passe pela sua mente. Mas se um dia passar de você tentar ou intentar tirar a sua vida, se arrependa, peça perdão a Deus, repreenda esse espírito de morte da sua vida. Porque não nos compete nós acabarmos, nós darmos fim à nossa vida. Paulo tinha esse desejo de estar com Cristo. Mas ele era muito mais valioso. Deus ainda não tinha concluído esse propósito na vida dele, né? Ele ainda estava em período de santificação. Não era o momento da sua glorificação. E ele entende isso e ele passa isso aqui pra gente. Eu vou ler novamente, ó. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Versículo 23. O que é muito melhor. Todavia, porém, contudo, permanecer na carne é mais necessário a vós. Então, ele está vivo é mais necessário. E tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito vosso e alegria da fé, para que o vosso regozijo, a vossa alegria seja mais abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Versículo 27. Que a vossa conversa, aí já passa para um outro tópico, ó, que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo. Vou dar uma paradinha aí. Que a nossa conversa, seja ela no Instagram, seja ela no WhatsApp, seja ela no Facebook, seja ela no YouTube, seja na igreja, na escola, no trabalho, aonde for. Que a nossa conversa, olha aí, seja digna conforme o Evangelho de Cristo. Pense, repense, freie, breque, pare, antes de postar, de falar alguma coisa que possa magoar, que possa ofender. A gente sabe que tem muitos cristãos cheios de mimimi, né? Mas às vezes nós somos culpados disso. Então que a gente possa pensar mais. Eu também estou nesse processo aí de santificação, tentando melhorar mais. Então pense antes de você lançar uma palavra maldita, antes de você lançar uma palavra que vai trazer maldição, que vai trazer um peso porque está vindo de você. Porque a palavra profética, a profecia, ela conforta, ela exorta e ela edifica. E aí eu quero voltar, isso aí é bíblico. Se você recebeu alguma palavra, né, de algum homem ou de alguma mulher de Deus, ela tem essas três funções: exortar, confortar e edificar. Se só cumpriu duas, ou se só cumpriu uma, se não cumpriu as três, deixa de lado, continua seguindo a Bíblia. Se te confrontou, né, te exortou aí, mas trouxe conforto e te edificou, te colocou para cima, é de Deus. Se te colocou para baixo, não trouxe edificação para a sua vida, sai fora. Sai fora. Volta comigo aí. Né? Vou ler aqui algumas. Na Luane aqui, ó, aleluias. Eliane, que possamos viver para o Senhor. Que possamos vivermos para o Senhor. Flávio,
assistindo, né? Amém, glória a Deus. Então volta comigo aí, ó. Versículo 27, que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Olha aí, coisa tremenda. Que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer Paulo vá e veja eles, quer esteja ausente, quer Paulo não vá lá, ouça acerca deles que estejais no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Então, que a gente possa estar no mesmo Espírito, que você possa estar no mesmo Espírito que o seu pastor. Uma só mente. Porque como nós vimos lá em Gênesis, na construção lá da Torre de Babel, um só propósito, um só Espírito. E quando o Senhor desce para ver ali, ele fala, tudo que eles intentarem, né? Com esse um propósito, essa uma só mente, tudo que eles intentarem fazer, eles prosperarão, eles alcançarão êxito. Se nós estivermos num só propósito, nós alcançaremos êxito em tudo, querido. Nós ganharemos Cabo Frio tranquilamente. Né? O Vandinho vai ganhar Minas lá, Belo Horizonte. O Wilson vai ganhar lá o Sergipe lá. Né? Através da nossa vida aí, através da nossa unidade, do que temos vivido, tem um grupo familiar que começou lá em Sergipe. Está lá, ó, funcionando, está tendo culto, está tendo grupo. Né? De vez em quando, quase sempre estão nos assistindo e estão começando a fazer lá. A glória é do Senhor. Nem conheço a maioria das pessoas lá, só conheço uma famíliazinha, mas está começando. Quem sabe, um futuro bem próximo é uma nova igreja crescendo, fluindo, o reino sendo expandido. Através do meu testemunho, do seu testemunho, da nossa unidade, do nosso amor. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão vendo a nossa unidade, o nosso amor, o nosso cuidado um pelo outro. Né? Então volta aí comigo aí. Né? Que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo. Vamos ler lá, Colossenses capítulo 4, 5 e 6. Vou botar aqui. Colossenses 4, 5, 6. Vic, quer coma, quer beba, façais tudo para a glória do Senhor. Glória a Deus, Mavi. Glória a Deus, Vitória. Glória a Deus, Vic. Né? Você achou aí Colossenses? Colossenses está um pouquinho à frente aí. É o próximo livro que nós estaremos estudando quando terminar Filipenses. 4, 5 e 6. Diz assim, ó, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Olha aí, ó. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que tremendo, hein? É uma palavra que quando eu estou na minha leitura, isso aqui eu lanço. Isso aqui eu boto no Facebook, boto em tudo quanto é lugar. Porque vai alcançar o coração, vai edificar vidas. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando o tempo. A vossa palavra, a minha palavra, seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, temperada com sal, saborosa, agradável, sabendo como responder a cada um. A palavra de Deus diz que é só a gente abrir a boca que o Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca. Que a gente possa ouvir mais, falar menos. Temos 2 ouvidos e uma boca só. Que a gente seja sábio no ouvir e tardio no falar. Amém? Então volta comigo lá em Filipenses novamente, que nós já estamos concluindo já. Né? Já vamos já encerrar já. Versículo 28.
e em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Ó, vou ler isso aqui, vê se isso aqui não tem a ver com a nossa atualidade. E em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. É atual ou não é a Bíblia? Versículo 29, nós já vamos concluir aqui no 30. Porque a vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Olha aí, ó. Vos foi concedido em relação a Jesus Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer. Está aqui no pacote, ó, sofrer por ele. João capítulo 15, versículo 20. Vamos lá? João 15, 20. João 15, 20. João 15, 20. Olha o que diz aí. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, Jesus está falando, se me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Queridos, se perseguiram Jesus, vão perseguir a você também. Vão perseguir a mim também. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Nós vamos sofrer por ele também. E o versículo 30, para nós encerrarmos, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouvis está em mim. Nós vamos ser conflitados. Porque Jesus não conseguiu agradar a todos, e nós também não conseguiremos agradar a todos. Não conseguiremos agradar, às vezes, dentro da nossa casa. Não conseguiremos agradar os nossos familiares. Não conseguiremos agradar os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, a nossa vizinhança, os nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos cristãos espalhados pelo mundo, às vezes nós não vamos conseguir agradar. Então, não deixe isso aí te abater, não deixe isso aí te desanimar, não. Né? Jesus, ele fala que ele não conseguiu agradar a todos. Então, como nós lemos lá em João, se perseguiram a Jesus, vão perseguir a nós também. E olha aí, ó. Não somente crer em Jesus, não podemos apenas somente crer, mas também sofrer por ele. Né? Tem uma palavra que nós ouvimos aí já há algum tempo, né? Sofra eu, sofra você, mas não sofra o Evangelho. Né? Mas o Evangelho não pode sofrer. Então que a gente possa estar meditando aí no livro aí de Filipenses, né? Nós vamos encerrar, estaremos fazendo aquele almoço agora tremendo aí, cada um na sua casa, não é isso? Uma comunhão aí, espero que tenha sido proveitoso, espero que tenhamos aprendido uns com os outros, né? Hoje ninguém quis colocar pergunta, pelo menos o tempo que deu para me passar o olho aqui, não vi nenhuma pergunta, mas que possa ter sido proveitoso, né? Pastor André aí, lá de Friburgo, aí está assistindo, glória a Deus aí pela sua vida, pastor. Né? Fico feliz aí de várias pessoas, né? Alguns da nossa igreja, alguns conhecidos, né? E alguns desconhecidos também, é para todos, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Com o nosso proceder, com a nossa vida, com aquilo que falamos, né? A nossa maneira de nos comportarmos, isso é algo que a gente tem que estar vigilante todos os tempos, ou melhor, em todo o tempo, durante esse processo aí de santificação que nós vamos viver. Né? A gente tem que estar ali todo o tempo sendo vigilante, né? Até chegar o dia da glorificação, até chegar o processo final, que é a glorificação, onde teremos o nosso corpo glorificado, né? Não vai ser essa carne que o bicho vai comer, mas enquanto nós não chegarmos lá,
chegar lá, eu queria já estar lá, mas não aprove a Deus ainda não chamou a minha senha, né? E nem a sua. Você está me assistindo, não chamou a sua também. Chamar a nossa senha. Enquanto Jesus não nos chamar, nós temos um trabalho, uma obra a ser feita aqui nessa terra, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não somos dessa pátria. Amo a minha pátria, o Brasil, mas não sou dessa pátria. Nós somos da pátria celestial, né? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então nós temos que levar o bom perfume, a essência de Cristo por onde nós passarmos. Então, querido, que você se mantenha firme nesses dias, sabendo que não é só você que está passando por aflições, por complicações, por dificuldades financeiras. Então não é só você, é no mundo inteiro. Então se mantenha firme, se posicione, se mantenha posicionado, que Deus é quem vai lutar as nossas guerras. Deus é quem vai vencer as nossas batalhas, se nós mantivermos posição. Amém? Lá em 1 Crônicas 20:20 vai dizer: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero orar contigo, né? Vou pedir para você ficar em pé aí, ou para você, melhor dizendo aí, curva a sua cabeça como você está. Ou se quiser ficar de pé, amém. Se estiver sentado também, amém. Curva a sua cabeça. Vamos orar, né? Para nós estarmos encerrando essa escola bíblica. E à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto, online também, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. E depois escreva lá na nossa página aí do YouTube, né? Faltam só 950 assinaturas online, um pouquinho a gente vai chegar lá. Quero orar com você, né? Amém. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, queremos nessa hora te agradecer, Senhor, por esse momento ímpar na tua presença, momento a qual eu creio que o Senhor falou aos nossos corações, a qual o Senhor trouxe ensinamentos eternos, ensinamentos espirituais, ensinamentos celestiais, a qual veio direto do teu trono, que possamos, Senhor, aprender a tua palavra, praticar a tua palavra e ensinar a tua palavra. Assim como Esdras, capítulo 7, versículo 10, ele propôs esse desejo no coração. Que nós venhamos também a propor esse desejo no nosso coração, de aprender, de praticar e de ensinar a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor. Que nós venhamos vivenciar ela e que nada venha nos aterrorizar, nada venha tirar a nossa paz, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos um domingo ricamente abençoado. Abençoa cada lar, cada família, Senhor, que está nos ouvindo, que está nos assistindo e que irá futuramente nos assistir. Desde já, eu declaro a tua bênção sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E que o amor do Senhor Jesus Cristo, né, possa estar conosco, a sua graça, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus possam estar com todos, né, que professam o teu nome, Jesus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém? Tá feito. Encerramos aí. Glória a Deus. Aleluia.